da direita, temos a interferência gerada por um padrão de pontos. Continuando. Olha, aqui temos um barril onde um vazamento de água está pingando sobre esse barril. Vejamos o que tem a ver com o processo de interferência de ondas. Interferência de ondas, gotas de água. Pelo princípio da superposição, as amplitudes das ondas serão somadas algebricamente, produzindo um reforço, atenuação ou mesmo anulação da amplitude da onda resultante em alguns pontos. Teremos uma interferência construtiva quando as amplitudes se reforçam e uma interferência destrutiva quando se subtraem. A interferência é um fenômeno ondulatório e pode ocorrer com todas as ondas, sejam elas luminosas, sonoras e outros casos também. Vejamos aqui, vamos alterar a frequência dessa onda. Observe que as gotas aqui estão pingando mais rapidamente. E vamos alterar também aqui a amplitude, vamos aumentar a amplitude. Observe uma mudança nas frentes de ondas aqui representadas. Vou diminuir agora a amplitude, ó. Observe a diferença novamente nas frentes de onda. E vou diminuir também a frequência. As gotas estão caindo mais lentamente. A gente pode observar que esses dois fatores, frequência e amplitude, acabam interferindo nas frentes de onda, pois muda o seu movimento devido à interferência de ondas provocadas pelas duas gotas d'água aí. Hora dos ajustes finais antes do show. Interferência de ondas. Veremos agora alguns experimentos para finalizar a nossa apresentação. A ideia é observar a presença das ondas estacionárias e como ocorrem essas interferências nesse tipo de onda. Selecione a mesma amplitude e frequência para as duas ondas e varie as constantes de fase. Os sentidos devem ser opostos. Então vejamos aqui, eu vou até esse botão, aqui eu tenho da onda 1 e aqui à direita do vídeo nós temos da onda 2. Vejamos, vou modificar a frequência da onda 1 de 400 para 650. Da onda 2, vamos colocar aqui 500. Aliás, como disse inicialmente, teremos que colocar a mesma amplitude e frequência para as duas ondas. Então, sendo assim, eu vou colocar para a onda 2 também a frequência de 650 Hz. A amplitude vejamos aqui, estou colocando a mesma amplitude, vou colocar 0,9 para cada uma e variar a constante de fase. Então aqui 36 para a onda 1, 54 para a onda 2. Os sentidos devem ser opostos, então vou mudar aqui o sentido da onda 1. A onda 1 propaga-se para a direita, enquanto que a onda 2 propaga-se para a esquerda. Vejamos a resultante desse processo. Então, esse som foi produzido pela onda resultante
da superposição dessas duas ondas, né, a onda 1 e a onda 2. Aqui no centro nós podemos observar a figura que representa essa interferência. Vamos continuar. Interferência totalmente destrutiva. Selecione agora a mesma amplitude, frequência e sentido para duas ondas. A constante de fase da onda 1 deve ser nula e a da onda 2 igual a 180 graus. Então a da onda 1, a constante de fase deve ser nula. Vamos zerar aqui a sua constante de fase. Já aumentando da onda 2, 180 graus, que é o máximo. Né? Então da onda 1 a constante de fase é mínima e para a onda 2 constante de fase máxima. Selecionaremos também a mesma amplitude, mesma frequência e mesmo sentido. Então vejamos aqui. A frequência 650, as duas 650. A amplitude deve ser a mesma. Vou alterar aqui a amplitude. Já estamos, né, com a mesma amplitude. E o sentido deve ser o mesmo. Então vou colocar aqui o sentido de propagação da onda 2 também para a direita. Vejamos o que vai ocorrer. Observe que neste caso não houve produção de som algum. E aqui no centro podemos também observar que devido à interferência dessas ondas, os efeitos de uma anulou os efeitos da outra. Assim, tivemos aqui uma interferência totalmente destrutiva, representada por essa linha horizontal aqui em amarelo. Dando continuidade, vamos ao próximo caso. Teremos agora um caso de interferência totalmente construtiva. Para isso, vamos selecionar a mesma amplitude, mesma frequência, constante de fase também iguais e os mesmos sentidos para as duas ondas. Então tudo vai ser igual neste caso aqui. Vamos atribuir aqui a constante de fase aqui da onda 2, 90, da onda 1 também 90. Vejamos, 90. Aqui, isso. Bom, o sentido também é o mesmo, amplitude, frequência, tudo ok. Vejamos o que vai ocorrer. Podemos observar pelo som que os efeitos foram elevados, né, devido à ação das características de cada uma das ondas. E no centro aqui do vídeo podemos observar também, né, esse efeito, né, na amplitude da onda resultante. É o caso de uma interferência totalmente construtiva. Os efeitos de uma onda são elevados pelos efeitos da outra. Dando continuidade, vejamos aqui. Interferência livre. Agora fique à vontade para manipular livremente os parâmetros das ondas. Que agora a gente pode verificar outros casos de interferência parcialmente destrutiva, né? Interferência parcialmente construtiva. Para tanto, devemos alterar aqueles parâmetros, né, as características da onda, como frequência, amplitude, constante de fase e também o sentido. Para finalizar a nossa apresentação aqui, eu vou atribuir para a onda 1 a frequência de 500 Hz, vou para a onda 2 800, vou inverter o sentido de propagação das ondas, colocando a onda 2 propagando-se agora para a esquerda. Constante de fase da onda 1, vou baixar aqui para 72. A amplitude da onda 1, vou subir para 1,5. Né? E vejamos o que vai ocorrer.
Aqui no centro nós temos a resultante dessas ondas, né? Dando aí pela interferência das ondas. Podemos observar que oscila. Existem pontos em que há uma interferência construtiva e em outros pontos há uma interferência destrutiva. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco mais sobre o processo de interferência de ondas. Assim finalizaremos por aqui e até a próxima.